Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, antes de começar a falar sobre o tema, né, eu vou esperar um pouquinho para esperar as pessoas chegarem, para a gente poder começar mesmo, para todo mundo acompanhar. Então, antes de começar, eu gostaria de, recepcionar vocês, sejam bem-vindos a esse primeiro congresso online Mais Psicólogos. E agradecer ao Rodolfo pelo convite mais uma vez, né, para participar. Eu achei essa iniciativa muito bacana mesmo. As lives estão muito boas, então eu queria parabenizar pela ideia e agradecer por estar aqui participando mais uma vez com vocês. Olá, boa tarde. Estou vendo que algumas pessoas já estão chegando. Muito obrigada pela presença. Eu sei que no horário da tarde nem todo mundo consegue acompanhar. E para quem não conseguir acompanhar ao vivo, sempre fica lá gravadinho na página e também no YouTube. Tá bom? Olá, boa tarde. Oi, Ana. Oi, Fátima. Tudo bem com vocês? Bom, vou me apresentar. Não sei se vocês já viram alguma outra live comigo. Meu nome é Cecília, sou psicóloga. Eu atendo na cidade de São Paulo e trabalho com a clínica, né, com atendimento clínico. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre felicidade, né? É um tema complexo, né? Porque acho que todo mundo vive em busca dessa tal felicidade, não é mesmo? E não sei se a gente de fato consegue alcançar ou não, né? E por isso hoje o bate-papo, eu quero conversar com vocês para entender aí o que cada um entende por felicidade, né? Antes da gente começar, eu queria também confirmar com vocês, vocês estão me ouvindo legal, estão me vendo bem? Se o som estiver ruim, vocês me avisam, que aí qualquer coisa eu coloco um fone que tem o microfone mais próximo. Tá? Se vocês puderem falar aqui comigo para eu ter esse feedback de vocês. Tá bom? Qualquer coisa vocês me avisam. Bom, vamos lá. Eu vou apresentar um pouquinho o que eu preparei para conversar com vocês. E aí, ao longo da nossa conversa, vocês vão fazendo perguntas e a gente vai trocando, tá bom? Legal, gente, obrigada. Tô vendo que o som tá bacana para vocês. Perfeito. Então vamos começar. Se eu olhar para o lado, é só porque minhas anotações estão aqui para eu dar uma olhadinha, tá bom? Então vamos lá. O que é a felicidade? Né? Eu coloquei essa pergunta como tema, mas não sei se existe uma pergunta. Né? Será que existe algum passo a passo para alcançar essa felicidade? Né? Será que se a gente seguir um livro, né? Como tem alguns livros, né, de autoajuda e tudo mais, será que se a gente seguir o passo a passo, a gente vai realmente encontrar essa tal felicidade, né? Será que se a gente acompanhar, né, as celebridades na internet hoje, nas redes sociais, né, será que a gente vai alcançar essa felicidade? Né? E assim, qual que é o segredo? Né? Qual é o segredo para isso? E eu acho que é muito importante porque aí sim entra essa questão da psicologia que é fundamental. Né? Para a gente saber o que faz a gente feliz, a gente precisa se conhecer primeiro. A gente precisa ter o autoconhecimento, né? Até porque a felicidade cada vez mais se percebe que ela é muito individual, né? O que faz você feliz pode não ser a mesma coisa que faz o outro feliz, né? Então essa seria uma felicidade individual, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de felicidade, a gente precisa pensar que é um sentimento, né? E que ela tá no senso comum, é um conceito que pertence ao senso comum, né? Como a Fátima está dizendo, é sim muito subjetivo. Mas muitos filósofos, né, na nossa história, na nossa sociedade, eles estudaram o conceito da filosofia, ou melhor, estudaram o conceito da felicidade através da filosofia. E eu queria trazer para vocês hoje essa discussão, que eu acredito que é muito interessante para a gente poder observar a nossa experiência de felicidade através do olhar desses estudiosos que muitas vezes deram a vida para os estudos, né? Então, assim, a primeira coisa, quando a gente fala de felicidade, a gente precisa entender que a gente está entrando num campo que é muito pessoal, muito subjetivo, como vocês mesmos já perceberam, e de certa forma a gente precisa entrar em questões que são íntimas, né? Se eu virar aqui para
para vocês e falar o que me faz feliz, eu vou estar ao mesmo tempo falando de mim, né? A Jéssica tá aqui falando, né? Acredito que a felicidade depende de cada um. E é isso mesmo, a gente traz a nossa própria felicidade. E quando eu falo de felicidade para vocês, de certa forma eu vou ter que trazer um pouco da minha característica. Então, por exemplo, eu me sinto feliz quando eu estou tomando um sorvete de chocolate, né? Ou seja, vocês já descobriram que eu gosto de sorvete de chocolate. E talvez não tanto do de morango, entende? Então a gente precisa entrar um pouco na nossa vida, na nossa intimidade. Então isso é importante, como eu estava falando, a questão do autoconhecimento, né? Quando a gente pensa em felicidade também, a gente tem que pensar que a felicidade está em amar a vida que se leva. Será que você gosta da vida que você está levando? Faz essa reflexão aí agora, né? Pensa nas escolhas que você fez, na rotina que você tem no dia a dia, no trabalho, nas relações entre amigos, nas relações amorosas, né? Se você tem filhos, nas relações com filhos. Será que você ama a vida que você leva? Será que você fez uma escolha, né? Porque você pode escolher, né? É uma questão de escolha também. E tem pessoas que escolhem viver o momento presente e não se preocupam tanto com o que vai acontecer lá na frente. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma, né? Uma pessoa que fuma, ela não tá talvez se preocupando muito. Tudo bem, ela sabe dos riscos que o cigarro traz, mas ela de certa forma faz uma escolha que ela prefere viver o prazer do cigarro, né? Tem pessoas que já fazem escolhas e percebem a felicidade ao longo prazo. Então, eu vou me em abster de algumas coisas, porque eu sei que lá na frente eu vou ter uma vida mais saudável, né? Então, assim, quando a gente fala nessa questão de amar a vida que se leva, é essa questão de felicidade e em sentir essa vida, né? E eu acho que essa é uma reflexão muito importante para vocês fazerem, né? Não só no dia de hoje, não só agora aqui no nosso bate-papo, mas todo um momento que vocês puderem, né? A gente gosta de fazer muito isso no aniversário, não sei se vocês têm esse costume de fazer essa reflexão, né? Será que o que eu tô fazendo até hoje, né? Eu tô bem no que eu gostaria, eu tô seguindo os planos que eu já tinha me colocado, e assim, eu acho que isso é uma questão de felicidade também, né? Então, para se perceber feliz, é preciso ter consciência de si mesmo, né? E uma coisa que é muito interessante aqui, que eu, né, nas minhas pesquisas eu fui observando, que a gente tem uma tendência de prender mais a nossa atenção a acontecimentos negativos. Vocês se identificam com isso? Muitas vezes a gente lembra de coisas que foram ruins, né? E isso até é explicado pela psicologia evolucionista, que diz que por uma questão de sobrevivência, quando a gente ainda morava lá na época que a gente era da homem das cavernas, a gente precisava se defender. Então, era importante, né, saber o que estava acontecendo, que ali já tinha tido uma experiência negativa, né, e que ali era um lugar que eu precisaria tomar cuidado. Então, assim, a gente tem uma tendência a memorizar mais acontecimentos negativos, e isso pode diminuir a percepção de ser feliz, né? Então, se você olhar para a sua vida, será que você não está dando mais atenção para aquilo que foi negativo, para aquilo que foi que não foi muito agradável? Será que você está lembrando dos fatos que foram positivos? Por isso é muito importante ter consciência de si mesmo, né? Porque quando você tem consciência, você vive o momento, tanto os momentos ruins, claro, porque existem, mas também os momentos bons. E quando se tem consciência, você tem uma memória mais duradoura daquele fato. Então, vocês que estão buscando essa felicidade, eu recomendo que vocês tentem prestar mais atenção nos momentos que são bons, não deixar passar e não deixar tanto atenção para aqueles que foram ruins, né? A gente tem às vezes uma tendência a guardar mágoa, a remoer aquilo que aconteceu, e às vezes é importante a gente também focar no que é bom, né? Abrindo um pouquinho aqui para a pergunta, a Eliude perguntou: e quando não estamos felizes e não sabemos o motivo? Bom, na verdade, essa pergunta
é importante porque muitas pessoas se percebem assim, né? Ah, eu não tô feliz, mas não tem algo acontecendo ou deixando de acontecer para isso, né? Primeiro, aí é uma percepção importante, né? O que é essa tal felicidade? É uma sensação de euforia? Né? Porque essa sensação de euforia, ela é muitas vezes momentânea, né? Agora, tem alguma coisa que está acontecendo que me desagrada, ou como ela mesmo perguntou, né? Não está acontecendo nada, mas eu não estou me sentindo bem. O que eu recomendo para vocês? Se essa sensação de não estar bem, de não estar feliz, ela é contínua e está durando muito tempo, eu recomendo que vocês busquem a ajuda de um profissional, né, de saúde mental, porque pode ser que talvez você esteja entrando em um processo um pouco mais alguma depressão, alguma coisa, uma ansiedade, né? Porque aí você, quando vem a depressão, quando vem a ansiedade, é o que eu estava falando, você acaba tendo cada vez mais dificuldade de prestar atenção nos pontos positivos, né? Como a Fátima está falando, né? Nós damos muita ênfase nos eventos negativos e quando a gente está no momento que a gente está um pouco mais depressivo, né? Ou quando a gente está muito ansioso, a gente tem a tendência a enfatizar ainda mais aquilo que é ruim. Então, quando você se sente triste, ou quando você. Porque uma coisa é se sentir triste, isso é importante colocar aqui. Uma coisa é se sentir triste e outra coisa é não se sentir feliz. Porque a tristeza é um sentimento, a gente consegue perceber e nomear. Agora, quando a gente não se sente feliz, será que a gente está triste por não se sentir feliz? Né? A gente tem um estado também, que vamos chamar de estado normal, em que não existe uma euforia, porque nada está acontecendo, de bom, mas também nada de ruim, né? Então a gente também precisa ter muita atenção, porque às vezes a gente coloca também uma expectativa muito grande nessa tal felicidade, né? Por isso esse tema é tão importante. Cada vez mais as pessoas estão buscando essa felicidade, né? Só que a gente está perdendo um pouco o conceito disso, o que é isso, né? E outra coisa que é importante a gente falar quando a gente pensa em felicidade é pensar nos prazeres, né? E não só nos prazeres do corpo, mas nos prazeres da vida, os amigos, os amores, né? Isso também pode estar muito relacionado à sensação que temos de felicidade. Quando a gente está rodeado de amigos que a gente gosta, ou quando a gente está com aquela pessoa que a gente ama, né? Um namorado, namorada, marido, esposa, será que a gente não se sente mais feliz? Provavelmente sim. A gente tem essa tendência a associar o prazer de estar vivendo uma experiência com a felicidade em estar vivendo aquela experiência, né? E claro, prazeres físicos também, né? Se a gente, por exemplo, não sei se todos aí já puderam vivenciar uma experiência de receber uma massagem. Isso é muito gostoso, né? E claro, vai dar a sensação de felicidade, né? Estou feliz neste momento. E é importante isso, a felicidade, ela é muito pontual, né? Eu estou feliz agora. É difícil a gente avaliar a felicidade a longo prazo, né? Porque você precisa de alguma coisa acontecendo no momento para conseguir avaliar, né? Lembra que eu falei ter consciência do que está acontecendo, né? Outra coisa que é muito importante quando a gente fala em felicidade é pensar no sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Né? Hoje a gente está cheio de perguntas difíceis de responder aqui. Você encontrou o sentido da sua vida? Pensa aí com você. Será que você, da mesma forma que a gente estava falando de amar a vida que se leva, eu acho que são perguntas que estão muito próximas, né? Quem já encontrou o sentido da vida pode amar a vida que leva, mas será que você já encontrou o sentido da sua vida? Porque quando a gente pensa em sentido, a gente também pensa em escolhas, né? Tem pessoas que vivem momentos muito difíceis no momento de fazer escolhas. Jovens que estão na fase de entrar na faculdade, que curso que eu faço, para onde que eu vou, né? Que caminho eu sigo. Então, quando a gente percebe que encontrou um caminho e que encontrou um sentido para a vida, isso também traz a sensação de felicidade. Pessoas que gostam, por exemplo, de ajudar aos outros, né? Essas pessoas provavelmente elas têm uma sensação de felicidade mais intensa, porque de certa forma elas percebem um sentido para a vida delas, né? Eu estou ajudando alguma outra pessoa a encontrar o seu caminho, a se sentir feliz. Isso gera também uma sensação de felicidade em quem está proporcionando aquele momento, né? Então assim
Uma coisa que é muito importante também, que traz uma sensação de felicidade, é aprender a dizer não para o outro, né? A aprender a priorizar, né? E saber falar não quando você achar que aquele não é necessário. Então você está num trabalho que você está sendo muito demandada, muito demandado, e você percebe que aquilo não está sendo justo. Quando você consegue escolher o que faz sentido para você, priorizar o que é importante e o que não você também acaba sentindo um pouco mais essa felicidade, porque você se sente dono do seu próprio caminho e das suas próprias escolhas, né? Eu tô aqui lendo um comentário da Elis, né? Ela diz que estava pensando sobre isso esses dias. Ela diz que tem diagnóstico de depressão, porém não está depressiva hoje em dia, mas também não sente alegria em nada. Fico pensando que a depressão está agindo de outra forma. Pelo que você disse, acho que estou errada. Bom, Elis, eu vi que você ficou até feliz com isso. E é verdade. Muitas pessoas, quando vivem uma depressão, né? A gente precisa sempre, né? A gente tem que lembrar sempre. A gente precisa de um tempo para se acostumar com a nova sensação que temos. Então, você viveu um período de depressão e que bom que hoje você não está mais vivendo, mas claro, ao mesmo tempo, a vida continua e nem sempre a gente tem motivo todo dia para sorrir, né? Claro, temos essas mensagens muito positivas, né? De todo dia um novo dia e a gente precisa sorrir pelo simples fato de acordar e levantar da cama, isso é verdade. Mas a gente não pode também confundir isso com uma euforia exagerada. É claro que eu estou feliz em estar viva, estar aqui conversando com vocês, eu estou muito feliz. Mas ao mesmo tempo, existem outras coisas acontecendo que acabam equilibrando. Então, assim, Elise, não se preocupa com isso, né? É claro, se você não sente alegria em nada, aí eu acho que vale uma atenção, porque, por exemplo, você pode me dizer que agora você tá bem, mas se você gosta muito de assistir um filme de comédia e eu coloco esse filme, se você continua não sentindo nada, acho que vale pensar aí um pouco mais. Agora, se você começa a fazer alguma coisa que você gosta, e aí sim você percebe uma sensação de alegria, uma sensação de prazer, né? É o que a gente estava falando, quando vem o prazer, vem a felicidade, né? Ela colocou aqui, ó, meio uma apatia. Também não sei, tá, como que você está, mas talvez, dependendo se você está usando alguma medicação, a medicação pode trazer essa sensação de apatia, né? Não sei se você usa alguma medicação. Medicações geralmente antidepressivas, elas agem nos nossos neurotransmissores e elas acabam, né? Elas evitam sentimentos negativos, mas acabam também prejudicando a nossa capacidade de sentir aquilo que é positivo. Né? Por isso a medicação, o uso contínuo da medicação não é muito recomendado, porque a gente também precisa aprender a sentir as coisas ruins e as coisas boas, né? A Rosa Cabeleireira está aqui falando. Também tive um período de depressão e não tenho mais felicidade, não tenho vontade nem de sair de casa. Bom, aí, como eu falei, né, a gente precisa pensar talvez em buscar uma ajuda quando isso acontece. Porque, é claro, eu não tô aqui querendo que todo mundo fique super feliz o tempo todo, mas a gente precisa ter pelo menos um prazer, né, em viver algumas experiências, né? A Elisângela trouxe um tema que já estava aqui para eu trazer para vocês e eu vou falar um pouquinho dele, que ela fala felicidade e dinheiro, né? Um tema interessante. E é verdade, né? Muitas pessoas falam, dinheiro não traz felicidade, mas compra, né? E aí, o que vocês acham disso, né? Será que dinheiro traz felicidade? Bom, agora eu vou trazer uma experiência pessoal aqui e também o que eu percebi nas minhas pesquisas, né? O dinheiro realmente, ele não vai trazer felicidade puramente, mas o dinheiro possibilita que você viva experiências que aí sim vão trazer felicidade. Então vamos supor, meu sonho é conhecer Paris. E é verdade, né? Tudo bem, o dinheiro puro na minha mão pode me trazer felicidade, mas o dinheiro compra uma passagem, né? O dinheiro compra um chocolate, compra uma experiência, né? Então, assim, o dinheiro sim é importante, né? Porque por conta das experiências, é claro que o dinheiro em si não vai trazer a felicidade, né? Porque tem muitas pessoas, a gente escuta muitas histórias assim
São pessoas milionárias que têm muito dinheiro, mas por conta da quantidade grande de dinheiro, elas acabam tendo as relações pessoais prejudicadas, porque não confia mais quem é amigo, quem está interessado. E pessoas assim, vão, né, com muito dinheiro, né, não necessariamente elas vão ser felizes, porque a gente não precisa só de dinheiro, né? Como eu estava falando, a gente precisa das relações, a gente precisa do prazer, né? Então, claro, um dinheiro numa quantidade boa que você consiga comprar experiências é muito importante. Mas uma coisa que é importante falar, né? Um país como o nosso, que é muito desigual economicamente, então pessoas que têm muito dinheiro e tem pessoas que têm muito pouco dinheiro, né? Essa desigualdade ela gera uma sensação maior de infelicidade, porque isso faz com que a gente compare a nossa situação com a do outro. Então, o que eu recomendo para vocês, vocês que estão em busca da felicidade, né? Pare de se comparar com o outro. Para de olhar para o vizinho, né? Aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde. E é mesmo. E aí, quando você se compara com outro, você acaba tendo uma percepção que você é menos. E somos todos diferentes, né? E não é só o dinheiro que caracteriza a felicidade, não é só o prazer, é um mix de tudo isso, né? Então, a gente precisa parar de olhar mais para o outro e olhar para a gente mesmo, que eu falei no começo da nossa conversa, né? Por isso o autoconhecimento é tão importante, né? A Rosana está perguntando aqui, na verdade, ela está pedindo para eu falar um pouco mais sobre a atuação dos antidepressivos no organismo. Né? Antes de eu encerrar, eu trago um pouquinho disso para a gente não perder muito o foco sobre o tema que é a felicidade. No final, eu falo um pouquinho da depressão e aí eu trago um pouquinho dessa questão, até porque eu sei que tem uma colega nossa que vai fazer também uma live hoje, se eu não me engano, às 19 horas, e ela vai falar sobre depressão. Então, se vocês tiverem perguntas mais específicas, eu até sugiro que vocês assistam a live dela, porque com certeza ela vai ter muito mais conteúdo para vocês, né? Mas claro, quando a gente fala de felicidade, a gente acaba falando de tristeza e, logicamente, estamos aqui no Congresso de Psicologia, né? E a gente acaba associando com a depressão. Né? A Elisângela está falando aqui que eu precisava escutar isso. Que bom, Elisângela. Fico feliz em saber que a gente está falando aqui coisas que ajudam vocês aí a lidar com o dia a dia, né? De vocês. Uma coisa que é muito importante também quando a gente fala em felicidade é a questão de ser você mesmo, né? Quando a gente é a gente mesmo, e isso parece meio estranho, né? Como assim eu mesmo? Eu vou ser quem? Eu vou ser o outro? Mas assim, a gente tem uma tendência, né, a querer se comparar, como eu estava falando agora, e a gente acaba trazendo o nosso comportamento, querendo adequar o nosso comportamento ao comportamento do outro, né? Então, eu quero ser, e eu estava falando aqui, né, das redes sociais, das mídias sociais, né? Hoje em dia, existe até uma pesquisa que mostra que o Instagram, não sei se vocês usam o Instagram, eu uso, claro, todo mundo usa, e a rede, ela é uma das que mais causam é, depressão e ansiedade nas pessoas, porque o Instagram, né, a forma como ele funciona, então são imagens, vídeos, né, e agora muitas vezes histórias ali ao vivo, mostrando a vida das pessoas. Só que, claro, as pessoas vão mostrar aquilo que elas querem mostrar, que é a parte boa, que é a parte agradável, né? E aí, quando a gente assiste aquilo, a gente vê aquilo, a gente pensa, caramba, tá todo mundo na praia, tá todo mundo curtindo, tá todo mundo feliz e eu não, né? E aí vem essa sensação, né, de infelicidade. Por quê? Né? É inevitável, a gente faz essa comparação com o outro. Então, o que eu recomendo para vocês, conheça você mesmo, né? Se conheça, saiba o que faz você feliz, não se compare com os outros. Tudo aquilo ali que está nas redes, né, que está nas mídias sociais, é um recorte da vida da pessoa. Se você tem um perfil no Instagram, vai olhar as suas fotos. Você não posta os dias ruins, você posta aquilo que é bom, né? E você sabe que às vezes até mesmo aquele dia que você postou uma foto super bonita, você também não estava tão bem assim. Então essa reflexão é muito importante, né? A gente precisa ter essa crítica a olhar, porque hoje a gente é bombardeado
por informações que fazem a gente se comparar e que fazem a gente se questionar, né? Será que eu sou feliz? Porque perto dessas pessoas, talvez eu não seja. Né? Não seja tão feliz assim. Tanto que é muito interessante, né? Estudando essa filosofia por trás da felicidade, existem alguns filósofos que trazem que a felicidade sabe aquela coisa, a ignorância é uma bênção, né? Quanto menos a gente sabe, mais feliz a gente é. E às vezes eu pergunto isso também, né? No sentido de que quanto mais a gente está exposto a todas essas informações, né? Será que isso realmente traz felicidade ou não? Né? E aí, assim, uma coisa que é importante a gente falar, né? Me perguntaram da questão de como os antidepressivos funcionam no corpo, né? E aí eu queria também trazer essa questão química da felicidade, porque, claro, a felicidade está associada à química, né? Tanto que os antidepressivos estão aí e que ajudam tanto, né? E eles trabalham com esses neurotransmissores, né? Eles vão ativar, eles vão estimular aquilo que precisa ser estimulado, né? Então, assim, provavelmente vocês já ouviram falar da serotonina, né? Muitas pessoas que fazem exercício físico, né? Escuta isso, eu vou correr porque eu vou liberar uma serotonina e tudo mais. Essa serotonina, que é um neurotransmissor, ela está relacionada à alegria de viver, né? E ao sentimento de satisfação. Então, olha só, o nosso cérebro também indica pra gente quando a gente está feliz, né? Por isso, a gente recomenda muito, né, aos profissionais de saúde mental que façam exercícios físicos, porque quando você realmente está ativo, o seu corpo libera esses neurotransmissores que vão agir no seu cérebro e vão trazer sim essa sensação de bem-estar, de alegria, né? E claro, isso está totalmente relacionado a essa sensação de felicidade. Né? Então, o nosso cérebro também indica, por isso é muito importante fazer uma avaliação, como eu estava dizendo para vocês, quando vocês, né, se vocês perceberem que assim, peraí, eu tô triste demais, eu tô triste o tempo todo, ou eu não tô sentindo nada, como uma colega falou ali, uma sensação de apatia, né? Porque a depressão, muitas pessoas confundem depressão com tristeza, mas não é. A depressão muitas vezes é um nada, né? Então, esse nada por muito tempo vale ser investigado, porque às vezes está faltando ali neurotransmissores, né? E a gente precisa entrar com alguma coisa, trabalhar isso na terapia, para que volte também a ter a sensação de prazer. Né? Bom, queria ouvir de vocês. Eu estou vendo aqui que o Michael falou que o congresso é maravilhoso, e é mesmo, Michael. Obrigada por estar aqui participando. Né? Eu queria ouvir de vocês, se vocês aí se consideram felizes. Né? A Elisângela está aqui perguntando: o autoconhecimento é possível fazer sem a ajuda de um profissional? Claro que é possível, Elisângela. O que é o autoconhecimento, né? Porque a gente fala essas palavras bonitas e difíceis, né? Mas às vezes a gente não para pensar o que de fato ela significa, né? O autoconhecimento é olhar para dentro. E como que você pode fazer isso? É você se perceber no seu dia a dia. Eu costumo usar um exemplo bem bobinho, né? Mas que para ficar um pouco mais claro. Quando a gente aprende a dirigir, num primeiro momento, a gente presta atenção em tudo, não é? Não sei se todos vocês aí dirigem, mas assim, primeiro você tem que pisar no freio, pisar na embreagem, aí colocar a primeira, né? É tudo muito consciente, você está prestando muita atenção em tudo. E é com o tempo, né? A gente vai acostumando com aquilo e tem uma hora que a gente não para mais para pensar, né? Na nossa vida é assim, a gente faz tudo sem pensar, né? E aí, o que eu recomendo quando você fala de autoconhecimento? É parar para pensar nas coisas que você faz e principalmente em como você se sente, né? Quando você está fazendo essas coisas. Então, toda tarefa que você for fazer no seu dia a dia, para prestar atenção como que você se sente, por que você está reagindo daquela forma, né? Porque a maioria do nosso dia a gente está no automático. Então a ideia para o autoconhecimento é deixar de estar no automático. É prestar atenção naquilo que a gente faz, né? Mas ao mesmo tempo, voltando a falar de felicidade, tem uma coisa que é muito importante quando a gente pensa nesse assunto, que muitas pessoas
principalmente pessoas com ansiedade, né, ou que tem uma ansiedade elevada, tem uma tendência a ficar ruminando coisas. Sabe aquela coisa? Pensar, 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 um pensamento excessivo, né? Sobre tudo, tudo que acontece, você pensa demais, você coloca uma energia demais, né? Então, também tem, né, tem estudos que dizem que quando a gente fica ruminando demais, isso gera uma sensação de mal-estar. Então, a felicidade ela também está no fato de você conseguir se concentrar nas atividades que você está fazendo e dar uma atenção focada para aquilo, ao invés de ficar ruminando e vagueando o pensamento em várias coisas, né? Então a felicidade também está associada nessa atenção àquilo que você dá, mas ao mesmo tempo é muito importante que, diferente de ruminar, a descontração e o relaxamento é fundamental para a gente encontrar a felicidade. Então, por exemplo, quando você está num processo de concentração que você está contemplando, então vamos supor, você está numa beira de um rio, sentado embaixo de uma árvore, né? E aí você fica contemplando aquilo. Esses momentos são muito importantes porque aí entra a questão do autoconhecimento e aí vem também essa sensação de felicidade. Então, vocês estão se dando esse tempo no dia de vocês para fazer uma reflexão do dia que aconteceu, para olhar para dentro, né? A gente tem uma rotina, né? Teve uma pessoa que falou aqui, a Chuka Evelyn, ela fala assim: eu me considero feliz, mas a rotina acaba com a gente. Então é isso. Vocês precisam também tirar um tempinho do dia de vocês para quebrar essa rotina, porque senão a gente fica num looping de fazer tudo igual todo dia. E que horas que você para? Que você olha para você, que você se questiona: será que minha vida faz sentido? Será que eu amo a vida que eu levo? Todas essas perguntas são muito importantes para você responder o que é a felicidade, né? A Micaele está aqui perguntando, mas afinal, o que é felicidade? E é isso, você precisa se perguntar, porque a felicidade de fato, é uma percepção que é muito individual. E por isso, sim, a gente está falando disso aqui no Congresso de Psicologia, porque a gente precisa conhecer a gente mesmo para poder dizer o que me faz feliz. Né? Então, assim, é importante estar atento às emoções, né? Perceber as nossas emoções, perceber quando a gente não tá bem, né? E eu gosto de usar um exercício que é muito interessante, porque às vezes a gente confunde sentimentos negativos com aquilo que a gente é. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, alguém pisa no seu carro, e aí você fala, eu estou com raiva, né? Que tal, ao invés de você falar isso, você fala assim: a raiva chegou, a raiva veio. Tenta colocar a raiva para fora, você não é a raiva. A raiva é um sentimento que está vindo. Isso também cria, né, uma sensação de distanciamento daquilo que é negativo, como se o negativo fosse algo que viesse, mas você está em paz, né? A Diana está aqui perguntando, né? Se pessoas têm uma grande tendência a associar felicidade aos bens materiais, como redirecionar essa reflexão? Bom, Diana, é uma pergunta importante. Tem muitas pessoas que acabam associando bens à felicidade. Uma coisa que eu percebo na minha prática no dia a dia é que muitas vezes as pessoas que têm essa ligação muito grande com bens materiais, elas acabam vinculando emoções àqueles bens materiais, né? Então, assim, eu não quero dar embora aquele vestido porque foi o dia que eu usei quando eu fui numa festa muito importante. Então, muitas vezes é importante pensar o que, que esse bem material significa para a pessoa, né? Porque assim, às vezes a gente associa e cada vez mais, né? Quem tem um celular tal é melhor que o que tem o outro celular. Quem tem um carro tal é melhor que o outro que tem um carro X, né? A gente associa a qualidade da pessoa com aquilo que ela tem, né? É a famoso o ter, né? A gente valoriza mais o ter do que o ser, né? E assim, então quem valoriza mais o ter do que o ser vai associar a felicidade a bens materiais. Mas a gente precisa ser muito realista nesse momento. A gente não é as coisas. As coisas estragam, as coisas se perdem, as coisas, né?
deixam e a gente continua. Então a gente precisa sim desassociar isso e entender o que de fato traz felicidade. Felicidade está no momento que eu vivi, quando eu usei aquele vestido. Não está no vestido, né? A felicidade está nas experiências que eu vivo tendo aquele carro, vamos dizer assim, mas não o carro em si, né? A gente precisa desvincular isso, desvincular dos bens materiais, os sentimentos, as emoções, é o que eu estava falando, né? A gente tem que saber desvincular um pouco isso, né? Ah, e então é importante essa reflexão, porque cada vez mais a gente percebe, né, que a gente está querendo comprar, 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 a nossa sociedade não sabe reutilizar, né, a gente compra um novo, e aí essa sensação sempre de falta algo, né? Eu até ia trazer isso, né? Que muitas vezes a felicidade tá é sempre algo que falta, né? É algo que falta pra gente. É uma mistura entre aquilo que eu desejo e depois aquilo perde o sentido. Né? Então, isso é muito importante também de pensar, porque às vezes a gente está almejando coisas que são muito distantes, né? Então, pergunta aí para você, né? O que você deseja? O que você acha que te traz felicidade? Será que é um objetivo que está próximo, que é palpável, ou você está colocando um objetivo que é muito distante? Isso também é importante, porque se você coloca um objetivo que é muito distante, você provavelmente não vai chegar lá, né? E quando chegar, você perde aquilo. Ah, conquistei, então próximo, né? E não é assim. A gente precisa aprender a aproveitar, né? Os momentos e não só os momentos bons. Né? A Elisângela está aqui falando, né? Olhar mais para si, perceber as emoções e esquecer um pouco as redes sociais, né? Principalmente a rede da felicidade com o Instagram, exatamente isso, né? E tá muito nisso, né? Eu alcancei, então próximo, né? E aí, a nossa vida é isso, né? É como se fosse uma esteira de produtos, né? Então a gente precisa ter uma consciência muito grande disso. E por isso, né, eu vou repetir isso aqui o tempo todo. O autoconhecimento é fundamental. E outra coisa que é muito importante falar quando a gente pensa em felicidade é: será que a felicidade a gente consegue experimentar ela sozinhos ou a gente precisa se relacionar com o outro? Eu vou trazer aqui uma referência, eu nem sei se todos conhecem. Eu assisti a um filme, que ele é conhecido, que se chama Na Natureza Selvagem. Quem não assistiu, eu recomendo que assista. E tem uma frase que é clássica do filme, né, que o personagem principal ele traz, né, que a felicidade só é real quando compartilhada. E aí, vocês concordam com essa frase que ele coloca? A gente tem que pensar nisso também. Será que quando você vive aquilo e não tem ninguém para dividir isso, né? Pessoas que você gosta, pessoa né, que você quer ter perto de você, né? Muitas vezes a gente também vai ter essa sensação de felicidade maior quando a gente compartilha experiências com o outro, né? A gente estava falando do prazer das amizades, dos relacionamentos e tá aí também, né? Pessoas que são muito individualistas, elas têm sim uma percepção menor de felicidade, diferente daquelas que dividem mais, que trocam mais experiências, né? Essas pessoas que trocam mais, elas acabam tendo uma sensação maior de felicidade, porque tem uma coisa que é muito importante: a felicidade é contagiante, né? Vamos imaginar, todo mundo já viveu isso aqui, né? O final de um campeonato esportivo, uma Copa, um campeonato, né? Você vê o time ganhar. Você não está jogando o jogo, você não está ali, a conquista não é sua, mas você é contagiado pelas felicidades daqueles que estão ganhando, daqueles que viveram a vitória. Então, a felicidade é contagiante, né? E quanto menos a gente compete com o outro, mais a gente se deixa invadir por essa sensação de felicidade, de contágio da felicidade, né? Porque quando a gente compara, aí vem a inveja, né? Aí vem a insegurança. Então, por isso, né? Quando a gente se conhece e a gente está seguro de quem a gente é,
a felicidade do outro não incomoda mais tanto, né? A gente quer agregar. Quanto mais gente feliz, melhor, né? A Diana tá falando, é muito bom dividir com os outros, é contagiante, é isso, né? Mas para você sentir isso completamente, você precisa estar bem com você mesmo. Por isso eu recomendo para vocês hoje que, mesmo depois da nossa conversa, façam essas reflexões, né? Você está bem com você mesmo? Você ama a vida que você leva? Você vê sentido naquilo que você faz? Porque se você falar que não, a chance de você olhar para a grama do vizinho e realmente vê-la mais verde é grande. E isso traz uma sensação de infelicidade que não é legal. Não é legal para você, não é legal para o outro, né? Então, assim, e eu não estou falando, né? A gente falou aqui de dinheiro, de bens materiais, isso não tem nada a ver com bens materiais. A gente está falando com a sensação de bem-estar, com a sensação de se sentir bem na própria pele. Isso é felicidade, né? É quando você se sente bem por ser você, né? A Eclésia falou, gente, estou feliz só por ver a live. Que bom, eu estou muito feliz também de estar aqui dividindo isso com vocês. Porque quando a gente fala sobre isso, né, como eu falei, a gente contagia. E eu espero que vocês hoje, né, mesmo com todas essas reflexões que não são fáceis de fazer, a gente que vocês se percebam mais felizes nas pequenas coisas, né? Porque tem uma coisa que é muito importante da gente falar da felicidade também. Quando a gente pensa muito, não sei se vocês já sentiram isso. Ah, será que estou feliz agora? Ah, e agora? Será que eu estou feliz? Quanto mais você se questiona, pode ser que você sinta menos essa felicidade, porque ela deve vir de forma espontânea. Né? É naqueles momentos que você menos pensa que talvez você esteja mais feliz, né? A Eclésia está aqui falando, a felicidade está na simplicidade da vida. E talvez seja isso, né? Tem pessoas que às vezes criam toda uma expectativa, né, de uma experiência, e aí sim, vivendo aquilo, eu vou ser feliz. Né? Quantos filmes que dizem isso, né? Que a pessoa conquista, vive tudo e no final percebe que era feliz quando comia pão com manteiga na rua com os vizinhos, né? Assim, coisas simples. E a felicidade não está em coisas, né? A felicidade está na forma como você percebe essas coisas, né? A Rosana está aqui falando, parabéns por falar da questão da infelicidade sem julgamento de caráter ou moral. Obrigada, Rosana. E é verdade, não tem nada a ver, a gente não está julgando aqui, porque é o que eu falei lá no começo, né? Cada pessoa vai ter a sua percepção de felicidade, né? A Elisângela aqui tá falando que a live deixou ela super alto astral. Muito obrigada, Elisângela. Eu também tô muito feliz, de verdade. A gente fica nervoso aqui, né, quando a gente vai começar a live e tudo mais, mas eu acho que falar desse assunto realmente vai deixando todo mundo um pouquinho mais pra cima, né? E realmente, a Luciana tá aqui falando, não está no âmbito do pensar, e sim do sentir. Perfeito, perfeito. A gente fica, né, lembra que eu falei da ruminação, né? Pensa, pensa, a gente tem essa tendência, né? Fomos ensinados a pensar muito mais, né? Os sentimentos nem sempre são muito bem vistos, mas a gente precisa também aprender a lidar com as nossas emoções, porque elas estão aí, né? Elas vêm quando a gente menos espera. E a gente precisa saber identificar que sensação é essa que faz a gente ser feliz, né? Então, assim, uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês, né, para vocês refletirem, né? Será que você consegue perceber quando você está feliz? Ou você está sempre esperando aquele, sabe, quando os sinos tocam e as estrelas brilham? Porque a felicidade não é isso, né? A gente precisa saber diferenciar felicidade de euforia, né? De aquela energia que vem, né? E isso talvez não seja felicidade, isso é outra coisa, né? A felicidade, ela talvez seja mais contida, né? Mais interna, uma experiência mais você com você mesmo. Né? A Diana colocou aqui, vi em uma pesquisa que trocar de carro te deixa feliz por 15 dias em média e tomar um café com alguém querido, conversar, te deixa feliz por 45 dias. Que informação legal, Diana, obrigada por dividir isso aqui com a gente. E faz muito sentido mesmo, né?
Tá vendo aí que a gente tá falando dos bens materiais, né? Um carro, tudo bem, você fica feliz quando você consegue, porque é o objetivo. Lembra que eu falei? Os bens materiais estão também é, tem muita emoção neles. Então, a conquista do meu, né? Eu consegui juntar um salário, eu consegui economizar, vou comprar aquele carro que é o meu sonho. Isso vai trazer um sentimento de felicidade, claro. Mas, quando você divide isso com alguém, como ela colocou assim, tomar um café com alguém querido, isso deixa muito feliz, né? E é isso que eu queria passar para vocês. O que vocês podem fazer para vocês serem felizes, né? Como eu falei, cada um é cada um, mas tem coisas que a gente pode dividir com o outro. Então é isso, estar perto de quem você gosta te deixa feliz, né? A Rosa trouxe aqui uma informação importante, né? Passei minha vida trabalhando em prol dos meus filhos, formei eles, graças a Deus, e acabei triste e sozinho. Rosa, parabéns pela força, a gente sabe que não é fácil e assim, a gente precisa criar os filhos, né? Mas acho que fica uma reflexão. Será que é só o dinheiro, né? Às vezes a convivência também é muito importante, né? Para a criação dos filhos e para você também como mãe, né? Porque às vezes a mulher passa horas e horas fora trabalhando, porque sim, a gente precisa colocar comida na mesa, mas e aí, que horas que você vai curtir isso? Então a gente precisa aprender a equilibrar, né? Então, saber equilibrar trabalho e vida e lazer, isso é muito importante, né? A gente precisa reservar um tempo para passar com quem a gente gosta e assim fazer o que a gente gosta também. Então, se você gosta, e aí, por isso é muito pessoal. Tem pessoas que gostam de sair, ir para uma festa, né? Tem pessoas que adoram sentar num sofá, deitar na cama, colocar um filminho no Netflix, fazer uma pipoca. Isso também é felicidade. Então, precisa refletir o que te deixa feliz, né? Porque é muito pessoal, né? E claro, retomando como algumas pessoas trouxeram a questão da depressão, né? Agora, se você não se sente feliz em hora nenhuma, ou não só feliz, mas se você não sente prazer naquilo que antes te dava prazer, né? Então, eu gostava de comer aquela comida, hoje eu não tenho vontade. Eu adorava ir no parque e hoje eu vou e eu quero voltar logo para casa porque eu não me sinto bem. Então, se você está vivendo experiências que antes eram prazerosas e agora te traz uma sensação de tristeza ou de apatia, aí sim a gente pode estar encarando um diagnóstico de depressão, e aí vale sim uma avaliação, claro, profissional. A gente tem que também tomar muito cuidado com o autodiagnóstico, né? Então, só um profissional de saúde vai poder fazer essa avaliação corretamente, e aí sim você vai trabalhar isso, né? Mas como alguém aqui me perguntou, desculpa, eu não lembro quem foi, mas o autoconhecimento é possível de fazer sem um profissional? É, se você tá bem, se você tá saudável, pratique o autoconhecimento através da atenção no seu dia a dia. Isso vai trazer também uma maior percepção de quando você se sente feliz, né? Obrigada, Rosa, obrigada mesmo pelo carinho. E, bom, gente, o que eu tinha programado para conversar com vocês era isso, né? Eu queria trazer um pouquinho assim do que as pessoas, do que todos os estudiosos falaram sobre felicidade. E eu deixo para vocês refletirem aí em casa, né? Então, algumas perguntas importantes. Você ama a vida que você leva? Você vê sentido na sua vida, né? E você consegue perceber quando você está feliz? Então passe a se olhar mais, né? Sabe quando você olha no espelho para se arrumar, para sair de manhã? Olha através dos seus olhos, vê o que tem aí dentro. Quem é essa pessoa aí que está me vendo, que está conversando comigo? Conhece, essa pessoa é maravilhosa, né? Muitas vezes a gente não valoriza quem a gente é de verdade. E isso também traz uma sensação de infelicidade. Você precisa se sentir feliz por ser quem você é. E eu espero que hoje a nossa conversa possa trazer aí, sabe, um início, né, dessa conversa, desse diálogo interno, para que você se sinta melhor com você mesmo e, claro, consequentemente, que você se sinta mais feliz. Tá bom? Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Obrigada, Luciana. Obrigada, Diana. Eu que agradeço a
por vocês estarem aqui trocando comigo. É sempre muito bom participar e trocar essa experiência, essas informações com vocês. Tá bom, gente? Vocês têm mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que vocês gostariam de trazer, de me perguntar, de me contar? Senão a gente vai encerrando aqui a nossa conversa. Agradeço mais uma vez a participação de todos, foi muito, muito bom. E assim, espero que vocês estejam se sentindo felizes assim como eu estou agora, tá bom? Olha, não percam as próximas lives que vão ter, que o congresso ainda não acabou. Como eu falei, vocês que perguntaram de depressão, vai ter live hoje falando sobre depressão, então não percam para vocês terem mais informações, tá bom? Obrigada, Elisângela, eu que agradeço. E assim, se tiver qualquer dúvida, pode perguntar na página, tá bom? Tem a página Mais Psicólogos e também tem a minha página no Facebook, Psicóloga Cecília Weiler, tá bom? Acompanhem lá. Ju, obrigada, obrigada mesmo, eu que agradeço, tá bom? Bom, gente, um ótimo final de semana para vocês, tá? E é isso, Flávia, dica, não sair, para de fazer a comparação, é isso. Vamos tentar aí parar de se comparar com os outros e vamos ser mais felizes, tá bom? Um beijo para vocês, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.